Efésios 5, verso 22 até o versículo de número 24. Diz o seguinte: irmãos e amigos, a palavra de Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Até aqui, até o versículo 24. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, uma vida cheia de Deus. E quando eu digo uma vida cheia de Deus, eu estou me referindo a uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Esta vida, ela é obtida. Esta vida, ela é demonstrada no nosso convívio juntamente com as demais pessoas. Uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia de Deus, ela é obtida, ela é demonstrada no convívio que nós temos em relação às outras pessoas. Por que eu digo isso? Por uma razão muito simples. Conforme nós temos na palavra de Deus, sobretudo aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, Deus, Ele nos dá esta ordem. Deus, Ele nos dá esta exortação. Que ordem? Que exortação? Que nós possamos nos encher e que nós possamos nos encher cada vez mais do seu Espírito, uma vez que nós já experimentamos da bênção e da bênção da salvação. E como é que acontece esse enchimento? Qual é o roteiro que nós devemos seguir para que, pela graça, o enchimento do Espírito, de fato, ele seja uma realidade em nossas vidas? O apóstolo Paulo nos ensina, e nós vimos isso no último sermão que nós aqui ministramos dentro da carta de Paulo aos Efésios, quando nós consideramos o capítulo 5, versículos 18 até o versículo de número 21. E aí, quando a gente olha dentro desse trecho, a gente percebe que existe pelo menos 4 passos básicos que nós devemos dar para que assim possamos nos encher e nos encher da presença de Deus. Conforme nós temos no versículo 19, parte A, a gente deve falar biblicamente. Conforme nós temos ainda no versículo 19, parte B, nós devemos louvar a Deus de todo o coração. Conforme nós temos no versículo 20, nós devemos viver e viver em gratidão. E conforme nós temos no versículo 21, nós devemos viver e viver em sujeição. Então, 4 passos básicos para que a gente possa ser e ser cheio do Espírito Santo. Falar biblicamente, louvar a Deus, viver em gratidão e também viver em sujeição. É interessante porque esses passos que Paulo aqui nos dá, entre os versículos 19 até o versículo 21, conforme nós falamos, são passos que nós damos dentro do nosso convívio, junto com as outras pessoas. Especificamente falando, dentro do nosso convívio, dentro da igreja de Deus, dentro do corpo de Cristo, dentro do contexto da igreja. Por isso que não há, meus irmãos, por isso que não há, minhas irmãs, vida cheia de Deus fora da igreja. Não existe o cristão isolado, não existe o cristão que vive em casa e assim recebe os benefícios do enchimento do Espírito. Não, jamais, porque conforme Paulo nos ensina, todas essas atitudes, elas vão ser desenvolvidas no nosso convívio junto com os nossos irmãos. Contudo, o apóstolo Paulo, ele fala mais acerca da vida do Espírito Santo ou de uma vida cheia do Espírito Santo. Além de mostrar o roteiro e também nos ensinar que esse roteiro, ele é vivenciado na vida juntamente com as outras pessoas, Paulo, aqui nesse texto de Efésios, ele mostra que uma vida cheia do Espírito, ela nunca é um fim em si mesma. Ou seja, quando eu, quando você, quando todos nós vivemos a plenitude de Deus, naturalmente a gente vai evidenciar, naturalmente a gente vai mostrar, naturalmente a gente vai demonstrar essa realidade. Aonde?
no convívio também com as outras pessoas, desde os nossos relacionamentos mais privados, mais particulares, até os nossos relacionamentos mais públicos. E é justamente essa a sequência que nós temos aqui diante de nós. Depois de instruir os crentes da igreja de Éfeso quanto à necessidade de ter uma vida cheia do Espírito Santo, depois de mostrar o roteiro que eles deviam percorrer para que esse fim fosse alcançado, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, ele vai mostrar como é que nós demonstramos estar cheio do Espírito Santo. E conforme nós falamos, através dos nossos relacionamentos pessoais, dos mais privados aos mais públicos. É por isso que ele fala da relação da esposa em relação ao seu esposo. É por isso que ele fala das responsabilidades do esposo em relação à sua esposa. É por isso que ele fala do compromisso dos filhos em relação aos pais. É por isso que ele fala do compromisso dos pais em relação aos filhos. É por isso que ele fala do compromisso dos servos em relação aos seus patrões. É por isso que ele fala da responsabilidade dos seus patrões quanto aos seus servos. Está tudo aí, capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 9. Então, que fique claro, meu irmão, que fique clara, minha irmã, se nós temos essa vida cheia de Deus, se nós temos essa vida cheia do Espírito Santo, a gente não vai esconder, a gente não vai ocultar essa realidade. Não, ela vai ser vivenciada naturalmente nos vários relacionamentos que nós temos. Repito, desde aqueles que iniciam no nosso lar até aqueles que são vistos e vistos na nossa vida em sociedade. Por isso que não existe esse pensamento de que para buscar a presença de Deus, de que para buscar a presença do Espírito Santo, você tem que se isolar, você tem que se refugiar, você tem que se distanciar das pessoas. Não, não é isso que a palavra de Deus ensina, não é isso que o Evangelho de Cristo, ele determina. Então, na noite de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai começar a ver como é que se evidencia, a gente vai começar a ver como é que se demonstra ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo. E isso a gente vai ver desde o ambiente doméstico. Isto a gente vai ver desde o ambiente das nossas casas, dos nossos lares, chamando a atenção primeiramente do papel, da responsabilidade das esposas cheias de Deus e cheias do Espírito Santo. Talvez a gente fique a se perguntar, talvez a gente fique a se questionar, mas por que será que Paulo, quando vai dar essas instruções, por que será que Paulo, quando vai falar acerca da demonstração de uma vida cheia do Espírito, ele logo começa, ele logo inicia tratando em relação às mulheres, especificamente falando, tratando em relação às esposas? Será ele uma pessoa machista? Será ele uma pessoa que demonstrava desprezo em relação às mulheres? Não, jamais, muito pelo contrário. Se o apóstolo Paulo tivesse, ou se ele se iniciasse, melhor dizendo, falando aos homens, falando aos esposos, sim, ele seria machista, mas muito pelo contrário, na medida em que ele fala às mulheres, na medida em que ele inicia essa série de instruções às esposas, ele está mostrando a dignidade que Deus dá, ele está mostrando a dignidade que Deus ele reserva quanto às mulheres, de acordo com aquilo que a gente tem na palavra, de acordo com aquilo que nós temos nas Escrituras Sagradas. Afinal de contas, meus irmãos, meus amigos, o contexto cultural do apóstolo Paulo era um contexto extremamente machista, não só pelo pensamento dos judeus, mas também pelos pensamentos dos gregos e até mesmo pelos pensamentos dos romanos em relação às mulheres. Por exemplo, os judeus, eles tinham as mulheres em baixa estima. Na verdade, os judeus, eles viam as mulheres como propriedade dos pais antes de se casarem, e uma vez que as filhas casassem, elas se tornariam propriedades dos seus esposos. Infelizmente, era essa a visão que, de certa forma, caracterizava a mentalidade dos judeus. Tanto é que o divórcio ele era permitido apenas para os homens, ele não era reservado para as mulheres.
E o pensamento machista que infelizmente caracterizava os judeus era tão forte, era tão predominante, que todos os dias, os judeus mais ortodoxos, eles faziam uma oração de gratidão a Deus. Eles agradeciam por não terem nascido pagãos, eles agradeciam por não terem nascido escravos, eles agradeciam por não ter nascido mulher. Era essa a visão dos judeus em relação às mulheres. Mas não só isso. Quando a gente olha para o pensamento dos gregos, sobretudo dos filósofos gregos, a realidade ela não é muito diferente. A realidade ela não é muito distinta, não, muito pelo contrário. Por quê? Porque os gregos, inclusive pelo pensamento defendido por muitos dos seus filósofos, eles viam a mulher apenas como instrumento de prazer e também instrumento de procriação. Tanto é que existia um ditado popular falado por um dos gregos, um dos filósofos gregos, que dizia que as mulheres elas serviam para o prazer, as concubinas para o sexo diário e as esposas para poderem gerar filhos legítimos. Essa era a visão do mundo grego, dentro do contexto aqui do apóstolo Paulo. E aí quando você vai para os romanos, o pensamento é o mesmo. Por quê? Eles valorizavam o divórcio, a separação e desvalorizavam a instituição do casamento. Tanto é que se dizia entre os romanos que as pessoas casavam para se separar e se separavam para casar novamente. Então, é dentro desse mundo onde as mulheres não tinham valor, é dentro desse mundo onde as mulheres eram desprezadas, que vem o apóstolo Paulo, que vem o servo do Senhor e nos traz essas instruções relacionadas à mulher, que, repito, traz à mulher a dignidade que lhe é merecida dentro daquilo que Deus reservou, dentro daquilo que Deus determinou para elas. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que nessa noite de hoje nós veremos o papel, nós veremos a responsabilidade que Deus destina, que Deus reserva à esposa. Não qualquer esposa, mas aquela esposa que é cheia do Espírito Santo. Não qualquer esposa, mas aquela pessoa que é cheia de Deus. É por isso que o título do nosso sermão na noite de hoje é Demonstrações de uma vida cheia do Espírito, a submissão da esposa. Demonstração de uma vida cheia do Espírito, a submissão da esposa. Então, a gente vai analisar esse texto que nós temos aqui diante de nós. Efésios capítulo 5, versículos 22 até o versículo de número 24. E basicamente, a gente vai dividir o nosso sermão em 3 pontos. Em primeiro lugar, numa forma mais extensa, a gente vai considerar a exortação que Paulo faz à submissão. Posteriormente, no segundo momento da nossa mensagem, a gente vai dar a razão pela qual Paulo faz essa exortação, que as esposas sejam submissas aos seus esposos. E por fim, a gente vai ver a comparação, a ilustração que Paulo faz dessa sujeição, pegando como base, pegando como exemplo a relação de Cristo com a sua igreja. Então, vamos seguir nesse roteiro, vamos fazer algumas explanações e no final a gente vai trazer algumas aplicações em relação a tudo aquilo que a gente vê e tudo aquilo que a gente for observar na noite de hoje. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, exortação à submissão. Exortação à submissão. Acompanhe conosco a leitura do versículo 22, Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O que é que nós vemos aqui neste verso? O que é que nós vemos aqui nesse trecho da palavra de Deus? A exortação, a admoestação que Paulo faz especificamente às esposas, e aqui diga-se às esposas crentes, às esposas cristãs, a quê? A que se coloquem sob a autoridade dos seus maridos. Basicamente é esta a exortação do apóstolo Paulo, que as esposas se coloquem sob a autoridade dos seus maridos. A palavra submissão que Paulo usa aqui no versículo 22
literalmente falando, meus irmãos, literalmente falando, meus amigos, significa alinhar-se. Alinhar-se em ordem debaixo de uma autoridade. Alinhar-se em ordem debaixo de uma autoridade. No caso, na autoridade do esposo. Essa ordem que o apóstolo Paulo dá aqui no versículo 2, ela não é uma ordem isolada. Na verdade, ela é a continuação de uma ordem anterior que o apóstolo Paulo havia dado. Infelizmente, meus irmãos, meus amigos, nós temos as nossas Bíblias e muitas vezes nas nossas Bíblias nós temos certas divisões por subtítulos. Esses subtítulos, eles não são inspirados, eles foram colocados para melhorar a nossa localização de alguns textos bíblicos, textos da palavra. Mas na verdade, eles não estão aqui originalmente falando. Assim, quando a gente olha o verso 22 aqui de Efésios 5, a gente tem que olhar o texto imediatamente anterior, ou seja, o versículo 21, até porque é nele em si que nós temos a ordem que o apóstolo Paulo vai dar aqui no versículo 22. Então, qual é a ordem que nós temos no versículo 21? Que gera a exortação que Paulo faz às mulheres no versículo 22. Veja, Efésios capítulo 5, versículo 21 e 22. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele segue: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Então, essa ordem de sujeição que Paulo dá às mulheres, ela é a consequência direta da ordem que ele já havia dada a nós que somos cristãos, a quê? A nos sujeitarmos, a nos submetermos uns aos outros. Por quê? Porque a sujeição, meus irmãos, a sujeição, minhas irmãs, ela deve marcar a nossa vida enquanto cristão. Ela deve marcar as nossas vidas enquanto servos e servas de Deus. A nossa sujeição, ela deve ser vista também dentro da nossa relação familiar, quer seja as esposas quanto a seus esposos, quer seja os esposos quanto ao próprio Cristo, aquilo que ele determina em sua palavra, conforme nós veremos no próximo domingo, as exortações que Deus faz aos esposos. Então, muitas vezes, as pessoas, ao olhar essa passagem que nós temos aqui, de Efésios 5, versículo 22, elas criticam, elas falam mal do apóstolo Paulo, justamente que, segundo elas, o apóstolo Paulo aqui tem ele tem um tom machista, desprezando, humilhando e, de certa forma, tratando com desdém as mulheres. Mas não é, meus irmãos, não é, minhas irmãs, muito pelo contrário, porque essa palavra que Paulo usa aqui para sujeição, quando ele aplica às mulheres, e também havia aplicado a nós enquanto cristãos, é a mesma palavra que Paulo ele vai usar para algumas relações que nós temos ao longo da nossa vida aqui na terra. Por exemplo, eu não vou ler esses textos, vou apenas citá-los, mas depois vocês podem fazer essa leitura. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, versículos 15 até o versículo 16, essa mesma palavra que Paulo usa aqui no versículo 22 é usada lá. Para quê? Para mostrar a submissão que nós devemos ter às nossas autoridades espirituais, às nossas autoridades dentro da igreja. Mas não só isso. Quando você vê Tito, capítulo 2, versículo 9, Paulo ele vai usar essa mesma palavra que ele usa aqui como submissão no versículo 22 do capítulo 5 de Efésios, para mostrar a mesma submissão que os empregados eles devem ter em relação aos seus patrões. Mas não só isso. Quando você vai ver Romanos capítulo 13, versículo 1, você vai observar que Paulo, ele nos manda ser submissos às autoridades constituídas. É a mesma palavra que Paulo usa aqui. Então veja que não é uma coisa solta. A submissão que ele exorta as esposas quanto a seus esposos é a mesma submissão que nós devemos ter às nossas autoridades eclesiásticas, é a mesma submissão que o empregado deve ter em relação ao seu patrão, é a mesma submissão que nós devemos ter às nossas autoridades civis, às autoridades que foram constituídas sobre nós em termos de governantes. Então, para que essa perplexidade? Para que essa acusação que muitas vezes as pessoas fazem em relação ao apóstolo Paulo? E o que é que nós entendemos a partir de tudo isso? Que a submissão, a sujeição,
é um comportamento que marca, que caracteriza todo e qualquer salvo, todo e qualquer cristão. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Na prática, o que é submissão dentro do contexto familiar? Na prática, o que é que o apóstolo Paulo ele está exortando as esposas? Quando ele chega para elas, aqui no verso 22, e as exorta para que elas fossem submissas aos seus próprios maridos. É uma pergunta interessante. E nós vamos responder de duas formas. Nós vamos responder de duas maneiras. Em primeiro lugar, eu quero mostrar 4 coisas que não é submissão, e depois eu quero mostrar mais 4 que de fato é submissão, para que a gente possa entender de uma forma mais completa, para que a gente possa entender de uma maneira mais profunda o ensino aqui do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, o que não é, meus irmãos? Em primeiro lugar, o que não é, meus amigos, submissão? Em primeiro lugar, submissão não significa inferioridade da mulher. Em primeiro lugar, submissão, conforme a exortação de Paulo, ela não significa inferioridade da mulher. Ambos, irmãos e amigos, homem e mulher, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles são iguais no seu ser, eles são iguais na sua essência, com os mesmos privilégios e com as mesmas responsabilidades espirituais que tem em relação a Deus, que tem em relação ao Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo chega para nós, e de maneira específica, quando o apóstolo Paulo chega para as esposas e as exorta a que sejam submissas aos seus maridos, ele está mostrando isso. Não significa inferioridade, não significa inferioridade. Mas não só isso. Em segundo lugar, não significa uma obediência absoluta. A sujeição, a submissão, a qual o apóstolo Paulo faz menção aqui nesse texto, não significa obediência absoluta da mulher em relação ao seu esposo, da mulher em relação ao seu cônjuge. Somente a Deus, meus irmãos, somente a Deus, minhas irmãs, nós devemos obedecer completamente. Nós devemos obedecer incondicionalmente. Por quê? Porque em virtude de ter o seu caráter santo, tudo aquilo que Deus nos ordena, tudo aquilo que Deus nos exige, vai corresponder ao seu caráter de santidade, vai corresponder ao seu caráter de justiça. Em relação às pessoas, nem sempre é assim. Em relação aos esposos, também nem sempre será assim. Então, uma vez que a submissão consistir em desobediência, uma vez em que a sujeição consistir em transgredir o mandamento de Deus, essa necessidade de obediência está descartada. É por isso que Paulo, lá na carta aos Colossenses, no mesmo período ou no mesmo contexto em que ele fala às esposas, ele mostra o limite que deve existir à submissão das esposas em relação aos seus maridos. Sem desmarcar esse texto aqui de Efésios, abram aí Colossenses capítulo 18. Abram aí, Colossenses capítulo 3, não tem Colossenses capítulo 18, Colossenses capítulo 3, versículo 18, Colossenses 3, versículo 18. Olha só o que Paulo fala aqui para as mulheres, é o texto correspondente ao de Efésios, mas aqui com um detalhe que eu queria chamar a atenção. Veja, Colossenses 3, versículo 18. Esposas, veja, sede submissas ao seu próprio marido. Mas olhem aí o complemento. Vamos ler todos juntos? Como convém no Senhor. Então, quando não convier ao Senhor, a submissão ela não vai ser feita, a obediência ela não vai ser tornada real. Então, a esposa está desobrigada a desobedecer e a insurgir-se com relação ou contra o seu marido. Então, veja, submissão não significa inferioridade da mulher. Veja, submissão não significa uma obediência absoluta. Em terceiro lugar, submissão não significa autonomia no lar. Submissão não significa autonomia no lar por parte do marido. Então, o que é que a Bíblia diz? Que as esposas elas são auxiliadoras. E conforme nós temos lá no registro de Gênesis, elas são auxiliadoras idôneas. A palavra idônea ali no hebraico, correspondente, literalmente falando, que olha dentro do olho. Então,
dentro dessa condição de auxiliadoras, as mulheres, as esposas, elas devem sim fazer as suas observações, dar as suas opiniões, mostrar o seu pensamento. Não significa que elas não devam participar dentro da condução natural do lar. É claro, vai haver instante, é claro, vai haver momento que tem que ser tomada uma só decisão, e nesse caso, de acordo com o ensino da palavra, cabe ao esposo cumprir o seu papel, cabe ao esposo cumprir a sua responsabilidade. Contudo, a direção do lar, ela vai ser, no geral, compartilhada. Homem e mulher, cabendo a decisão final ao homem. Então, em terceiro lugar, submissão não significa autonomia no lar. E em quarto lugar, submissão não significa escravidão. Submissão não significa escravidão. Uma vez que a atitude da esposa, ela deve refletir, conforme nós veremos um pouco mais adiante, a atitude da igreja em relação a Cristo, a atitude da esposa em relação ao seu esposo, então não há espaço para subserviência, não há espaço para humilhação do marido em relação à esposa. Não é isso que o apóstolo Paulo ensina, não é isso que a palavra de Deus prescreve, de acordo aqui com o texto de Efésios. Sobre isso, eu acho fantástica uma das frases escritas ou ditas pelo teólogo Matthew Henry em relação à esposa. Comentando o livro de Gênesis, ele fala justamente isso, que as mulheres, as esposas, elas foram tiradas do lado do homem. Não foram tiradas da cabeça, para que não pudesse mandar dele, nem tampouco foram tiradas dos pés, para que os homens não as pisassem, mas sim do lado, para ser amada, para ser cuidada. Então é assim que a gente deve ver alguns conceitos relacionados à submissão. Aqui no caso, o que não é submissão, não é inferioridade, não é obediência cega, não é autonomia exclusiva do homem, não é escravidão. Mas aí continua a pergunta, aí continua a indagação. Mas o que é submissão? O que é esta ordem? O que é, na prática, essa exortação que o apóstolo Paulo faz nesse texto que nós temos aqui diante de nós? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, submissão é uma atitude voluntária. Em primeiro lugar, submissão é uma atitude voluntária. Não sei se vocês perceberam, mas de acordo com o que a gente tem aqui nesse texto, você não vê em nenhum momento, você não vê em nenhum lugar o apóstolo Paulo exortando os homens da seguinte maneira, abro aspas, maridos, subjugai as suas esposas. Não, ele não faz isso, mas ele se dirige às esposas e as exorta a que se submetam aos seus maridos. Por quê? Obediência, ela deve ser feita na voluntariedade. Ela deve estar baseada no amor, na sujeição que as esposas têm, primeiramente falando, a Cristo, e por isso, em obediência à palavra de Cristo, voluntariamente, elas se submetem à autoridade e à direção dos seus esposos. Então, em primeiro lugar, submissão é uma atitude voluntária, feita da mulher em relação ao seu marido. Tanto é que quando Paulo, ele fala, lá no verso 22, acompanha aí comigo, e ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Uma tradução mais exata, mais precisa, poderia ser feita assim, as mulheres sejam submissas ao seu marido por causa do Senhor. Seria mais preciso, trazendo a ideia real que o texto aqui nos ensina. Então, é assim que a mulher deve se submeter, é assim que ela deve se sujeitar ao seu marido, por causa de Cristo, da sua obediência a Ele, da sua sujeição a Ele, e assim atendendo voluntariamente a essa exortação que ele aqui faz. Mas não só isso. Em segundo lugar, submissão é um ato de amor. Por quê? Porque somente quem ama se submete verdadeiramente à pessoa amada. Não sei se vocês perceberam, mas também nesse trecho que nós temos aqui diante de nós, não há exortação para a esposa amar o seu marido. Há exortação para que o marido ame as suas esposas. E por que será que Paulo dá ordem a um e não dá a outro? Simples, só submete quem ama. O amor já está submetido já está incluído nessa exortação. Então, por isso a gente dizer
que quando você se submete voluntariamente, de fato, verdadeiramente, você está demonstrando amor, verdadeiro amor para com o seu cônjuge. Então veja, submissão é uma atitude voluntária, submissão é um ato de amor, submissão é alinhar-se ao papel dado por Deus. Submissão é alinhar-se ao papel dado por Deus. A gente não pode desconsiderar, a gente não pode desmerecer. E desde lá de Gênesis que a gente observa isso. Deus reservou papéis específicos para cada membro da família, quer seja o esposo, quer seja a esposa, quer seja os filhos, quer seja os pais, e a submissão tem a ver justamente com isso. É você se amoldar, é você se alinhar com o papel que Deus reservou para você. No caso das esposas, o papel de auxiliadora idônea, auxiliadora correspondente, que ajuda, que preste o serviço necessário para que o seu esposo cumpra com a missão que Deus lhe exige. Então, submissão na prática significa isso. E por fim, submissão significa respeitar ao marido. Veja aí, versículo 33, sobretudo a parte B, Efésios 5, versículo de número 33. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Não obstante vós, veja, cada um de per si, não obstante vós, cada um de per si, também ama a própria esposa como a si mesmo. Veja, finalzinho do versículo 33. E a esposa respeite ao marido. Não existe sujeição sem respeito, senão se tornará uma imposição. Então, na prática, meus irmãos, na prática, minhas irmãs, sujeição envolve tudo isso. É um ato voluntário, é um ato de amor, é alinhar-se ao papel designado, é respeitar e respeitar ao marido. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que essa exortação, e não só essa exortação, que é dirigida aqui às esposas, mas as exortações que são dirigidas aos maridos, que são dirigidas aos filhos, que são dirigidas aos pais, que são dirigidas aos empregados, que são dirigidas aos patrões, conforme a sequência de Efésios, ela só pode ser observada através de uma vida cheia do Espírito Santo. Sem vida cheia do Espírito, isso não é uma realidade. Sem vida cheia do Espírito, esse objetivo não é alcançado. Nenhum deles, quer seja em relação a esposas, a maridos, a filhos, a pais, a empregados, a patrões, não. De acordo com Efésios, tudo isso depende de uma vida cheia de Deus, de uma vida cheia do Espírito Santo. Daí a razão dessa exortação está aqui, logo na sequência da ordem que Paulo dá, para que possamos nos encher e nos encher do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, o que é que nós temos? Nós temos a exortação à submissão. Mas não só isso, seguindo aqui na sequência do texto, a gente vai ver a razão, a gente vai ver o motivo da submissão. Por qual razão? Por qual motivo Paulo dá essa exortação às mulheres a que se submetam aos seus esposos? Quando você vê o versículo 23, você encontra a resposta a esta pergunta. Olhem só o que o apóstolo Paulo aqui nos diz. Efésios capítulo 5, versículo 23. Veja, na verdade, como o apóstolo Paulo está iniciando esse versículo. Ele inicia com a expressão por quê. Ele está explicando, ele está dando a razão. Então veja, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Cristo o Salvador do corpo. Então, aqui nesse verso, número 23, Paulo ele aponta a razão. Paulo ele aponta o motivo pelo qual ele está exortando as esposas, exortando no sentido de que elas se submetam aos seus esposos. Por quê? Porque Deus determinou esse papel para ela dentro do contexto familiar, dentro do contexto do casamento. Foi aquilo que nós dissemos agora há pouco. Quando Deus ele institui a família lá em Gênesis, ele dá papéis, ou seja, responsabilidades a cada um. Esposo, esposa. O papel do marido, liderar. O papel da esposa, auxiliar na liderança do seu esposo. Então, é por causa disso que vem a exortação. Mulheres, esposas, sede submissas ao seu próprio marido. E mais uma vez, nós falamos aqui
que isso não implica em inferioridade, porque homem e mulher, irmãos e amigos, eles são iguais no ser. Porém, homens e mulheres, eles são diferentes no fazer, naquilo que Deus reservou, naquilo que Deus determinou, naquilo que Deus quer que nós façamos dentro da nossa vida familiar. Existem os papéis, as responsabilidades que são dadas aos esposos, e nós vamos ver isso, sobretudo, domingo que vem. E existe também os papéis e as responsabilidades que são dadas às esposas. Então, por essa razão, por essa determinação divina, é que nós temos o motivo, nós temos a razão da exortação. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque quando você olha para o versículo 23, você percebe que o apóstolo Paulo, ele detalha, o apóstolo Paulo, ele aprofunda a explicação que motiva a sua exortação para que as mulheres se submetam aos maridos. Por quê? Por causa da relação de Cristo com a sua igreja. É por isso que ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, veja, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então Deus designou Cristo com esse papel de ser o cabeça da igreja, de ser o Salvador da igreja, e por isso a igreja lhe deve essa sujeição. Então o relacionamento matrimonial, o relacionamento conjugal, de certa forma ele se assemelha, de certa forma ele aparece com essa mesma relação. Por isso nós temos essa ordem, por isso nós temos essa explicação. E aqui a gente aprende que Deus ele é soberano em dar a cada um a responsabilidade que lhe é devida. Ele não pede opinião de ninguém, ele não pede sugestão a ninguém, simplesmente ele faz. Assim como faz dentro da igreja, líderes e liderados, assim como faz dentro da sociedade, autoridades civis e cidadãos, assim como ele faz dentro do relacionamento trabalhista, patrões e empregados. Então, se você olhar, em todo nível de relacionamento, alguém se sujeita a outra pessoa. Então, isso não é diferente dentro da instituição familiar. É assim na igreja, é assim no trabalho, é assim na sociedade e é assim também na família. Então, essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo exorta as esposas a serem submissas aos seus próprios maridos, por causa do papel determinado por Deus para elas dentro da instituição familiar. Então, você tem a exortação de um lado, no segundo momento, você tem a razão da exortação, ou seja, da submissão, e finalizando, você tem aqui a ilustração da submissão. Vejam aí, versículo 24. Vejam aí, versículo 24. Efésios capítulo 5, versículo 24. Observe como inicia o versículo 24. O apóstolo Paulo diz, como, ou seja, ele está comparando, ele está fazendo uma comparação. Então ele diz, verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então aqui Paulo compara a relação esposa com a relação igreja-Cristo. Então, as esposas, elas se submetem aos seus esposos usando o modelo da relação que existe entre a igreja e Cristo. Talvez a gente não se aperceba, talvez a gente não entenda, mas dentro do plano de Deus, meus irmãos, dentro do plano de Deus, meus amigos, o casamento, ele serve para espelhar a relação que existe entre Cristo e a sua igreja. Quando Deus, ele instituiu o casamento lá no Éden, quando Deus instituiu a primeira família lá em Adão e Eva, ele já visualizava a sua igreja para quê? Para que o casamento espelhasse a relação que ele, Deus, na pessoa de Cristo, tem com a sua igreja. Então é por isso que os papéis não se invertem. É por isso que as mulheres devem atentar para essa exortação de Paulo. Por quê? Dentro do casamento há essa ilustração da relação de Cristo com a sua igreja. Então, na noite de hoje, meus irmãos, meus amigos, o que foi que nós vimos? Nós vimos 3 pontos sobre uma vida cheia de Deus. 3 pontos sobre uma vida cheia do Espírito Santo, que é demonstrada pela esposa. Então, como é que ela age? Como é que ela procede? Como é que ela se comporta?
ela é alguém e age como alguém sujeita ao seu marido. Por quê? Se submete à exortação bíblica. Por quê? Aceita o papel que Deus designou para ela. Por quê? Porque ao se submeter a esse papel, ela ilustra a relação que existe entre a igreja e Cristo, entre a igreja e o seu Salvador. Então, você tem essa exortação e os desdobramentos dessa exortação que nos são dados aqui pelo apóstolo Paulo. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Quais são as lições que a gente pode aprender de tudo isso? Quais são os princípios que nós podemos aplicar às nossas vidas acerca de todos esses ensinamentos, acerca de todas essas instruções que o apóstolo Paulo aqui nos dá? Eu separei, meus irmãos, minhas irmãs, algumas lições para que a gente possa pensar, para que a gente possa analisar, sobretudo vendo em relação às nossas vidas e absorvendo essa verdade para nós. Em primeiro lugar, para as nossas irmãs crentes, irmãs salvas, que são esposas, ou seja, demonstrem, minhas irmãs, mas demonstrem mesmo, minhas irmãs, o amor que vocês têm a Cristo quando vocês se submetem e submetem aos seus esposos no Senhor, porque foi como nós falamos, submissão é um ato de amor, sobretudo é um ato de amor a Cristo que é manifestado ao seu cônjuge. Então, na medida em que você ama a Cristo e que você quer procurar cada vez mais demonstrar esse amor a Cristo, que esse amor a Cristo ele venha a ser evidenciado dentro do seu lar, ele venha a ser evidenciado dentro da sua casa, ele venha a ser evidenciado dentro do seu convívio familiar, como na sua sujeição no Senhor, ao marido que Deus lhe deu, ao marido que Deus lhe destinou. É a primeira lição. Mas não só isso, para aquelas irmãs que talvez hoje nem casadas sejam mais, seja pela viuvez ou por qualquer outro fator. O que é que fica de lição para vocês? O que é que fica de desafio para vocês? Que vocês sejam, minhas irmãs, mestras do bem. Como? Ensinando às mais jovens essa mesma submissão, para que assim essa verdade de Deus possa estar se perpetuando para as nossas famílias. Façam isso. Veja o que Paulo fala a Tito no capítulo 2. Abram aí, por favor. Esse texto aqui, irmãs, é de grande valia, porque aqui você observa o grande discipulado que deve existir na igreja, daquelas que são mais maduras, daquelas que são mais experientes, daquelas que já têm anos de vivência familiar, fazer com aquelas que estão iniciando a sua jornada familiar, ou seja, agindo como mestras do bem. Tito capítulo 2, versículos 3 até o versículo 5. Olha só que texto maravilhoso, que responsabilidade para vocês, minhas irmãs, vocês que são mais maduras, mais experientes. Olhem só o que Paulo aqui ensina a Timóteo, não só viúvas, mas até mesmo as casadas, que já têm mais tempo de vivência familiar. Olha só, versículo 3: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Como é que isso acontece? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a fazerem o quê? A amarem ao marido e a seus filhos. Mas não só isso, versículo 5: a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, veja, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Que grande ministério está reservado para aquelas que são mais maduras, para aquelas que são mais experientes. De quê? De ensinar, de instruir as mais novas o caminho da sujeição. E assim a palavra de Deus, ela não venha a ser e não venha a ser difamada. Então fique com esse desafio, fique com essa responsabilidade. Mas não só isso, para as jovens que querem casar, para as jovens que querem entrar dentro da instituição familiar, o que é que fica de lição, o que é que fica de desafio para vocês? Avaliem, minhas irmãs, mas avaliem mesmo com precisão o caráter, o tipo de jovem ao qual vocês vão se submeter, porque casamento é isso. Às vezes as pessoas pensam que casamento muda pessoas. Não muda, muito pelo contrário.
Na maioria dos casos, casamento agrava pecado, porque você fica mais livre, mais solto, você fica na intimidade familiar, então muito mais propenso a você ser quem de fato você é. Daí a necessidade, jovens. Veja o caráter, veja o tipo de pessoa com a qual você quer casar, porque vai ser a essa pessoa que você vai prestar submissão toda a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. Daí a necessidade de se abrir o olho, de se observar, de se orar, para que assim não venha se tomar uma decisão precipitada. Mas não só isso, para jovens ainda, não desprezem a possibilidade do celibato. Não desprezem a possibilidade do celibato. Deus quer que nós casemos? Sim, mas o casamento não vai ser uma instituição para todas as pessoas. Existem algumas pessoas, como diz Paulo, que vão se fazer eunucas. Existem algumas pessoas que vão preferir uma vida celibatária, por causa da sua personalidade, por causa do seu caráter. E aí não adianta insistir com essas pessoas, porque mais feliz para ela é ver na condição em que estão. Às vezes a gente acelera muito esse processo, inclusive agindo como intermediador de relacionamentos, porque nas melhores das intenções a gente deseja que fulano, que cicrano case, construa família, mas se não for o perfil daquela pessoa, se ela não for preparada para isso, então não vai adiantar. Então que nós tenhamos esse cuidado, e se nós vemos dentro daquilo que nós somos, dentro da análise que nós fazemos, que nós não fomos destinados para o casamento, sigamos na nossa vida celibatária, e com ela possamos glorificar e honrar o santo nome de Deus. Então fica também essa lição, essa aplicação. E por fim, para nós, homens de Deus, para nós, maridos do Senhor, o que é que fica de desafio? Liderem as suas esposas, assim como Cristo lidera a sua igreja. E como é que Cristo lidera a sua igreja? Com amor. Como é que Cristo lidera a sua igreja? Com sabedoria. Como é que Cristo lidera a sua igreja? Com sacrifício. Porque na medida em que vocês liderarem as suas esposas, assim como Cristo lidera a sua igreja, mais fácil será para a sua esposa se submeter a você. Pareça mais com Cristo, pareça mais com o Senhor, porque não existe esposo do coração duro, a não ser que seja uma pessoa incrédula. Não existe uma pessoa com o coração tão ruim que não se sujeita a um marido, que haja com ela como Cristo age com a igreja. Então, na medida em que nós somos assim, procuramos nos assemelhar, procuramos nos parecer, procuramos seguir nas pisadas de Cristo, liderando a nossa casa como Cristo lidera a sua igreja, mais fácil será para as nossas esposas se submeterem para nós, ou se submeterem a nós, melhor dizendo, para a honra e para a glória do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, que Deus ele nos abençoe, e nos abençoe na sequência de sermões que nós teremos daqui para frente. Hoje vendo o papel das esposas, no próximo domingo vendo o papel dos esposos e tudo aquilo que Deus ele tem reservado para nós, para que desta forma não só possamos viver cheios do Espírito Santo, mas também para que dessa forma a gente possa demonstrar o enchimento do Espírito nas nossas vidas, no nosso lar, enquanto esposa, esposo, filho, pai, na sociedade, enquanto empregado e patrão, para que desta forma nós possamos fazer como ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:31: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.